Vamos lá, bom dia. Primeiro, de praxe, agradecer aí ao Cristiano, a Fábio, ao professor Otávio Centro de Educação Física pelo convite. E o importante é a gente comunicar parte da história, enfim, parte do que a gente faz como profissão é comunicar, profissionalmente, é comunicar o que a gente faz, o que a gente descobre e interagir. Então, primeiro agradecer, segundo agradecer o convite, principalmente porque eu sou capixaba, então eu estou de volta à minha casa. Ontem estive no IFES com o Cristiano, desde 79 que eu formei lá, tinha muito tempo aqui, estou voltando aqui na UFSC, eu volto com alguma frequência, fiz engenharia aqui e saí daqui em 84. Então, mas, na verdade, o Cristiano foi ao INPE, eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo, em São José dos Campos, há algum tempo atrás, e a gente começou uma interação. A gente chegou lá com algumas questões, e essas sim eram questões que, de alguma forma, provocavam um diálogo, uma conversa com o que a gente trabalhava no Instituto, tanto do ponto de vista dos instrumentos, como do ponto de vista dos aspectos teóricos conceituais, da relação do que ele propunha, do que ele comentava, com o que a gente vinha estudando naquele momento. Então, o que eu vou tentar conversar com vocês aqui hoje, é um pouco essa perspectiva de como é que a gente inclui essa discussão, por isso esporte, território e geotecnologias, como é que a gente inclui essa discussão do esporte e lazer, vinculada diretamente ao território, o que não é um problema, porque basicamente dois elementos não é um problema, na verdade é uma condição essencial da atividade esportiva, e quando ela é feita em nível de comunidade, mesmo talvez não no alto rendimento, como está falando no dia a dia, ela envolve dois elementos principais. Ela envolve equipamentos e ela envolve gente. Gente circulando e se movendo e equipamento ocupam espaço nos territórios da cidade, nos territórios que a gente vive. E a delimitação desses dois elementos, um que se move e um que é fixo, constrói espaços, produz território, que tem que ser, essa produção de espaço é compartilhada com outros grupos que produzem espaço também. Então, quando a gente discute como situar determinados equipamentos, a gente está discutindo muito mais do que aquele equipamento e do que o lugar ou a posição onde ele vai ficar exatamente naquele território. A gente está discutindo, na verdade, a relação daquele equipamento com um grupo um indivíduo, uma família ou com um grupo, e discutindo a relação daquele equipamento com esses indivíduos, grupos de famílias, num espaço muito mais ampliado, que é o que a gente vai discutir aqui. Por isso, para conversar sobre isso, a gente precisa, para conversar sobre esporte, sobre lazer, sobre essa relação de esporte e território, e um mediador, que são essas tecnologias de representação do território, que chamo de geotecnologias aqui, a gente vai ter que passar primeiro por algumas ideias, alguns conceitos e algumas coisas que são importantes da gente pensar e refletir sobre elas. Principalmente, eu acho que a gente tem um diálogo interessante, uma vez que você tem um projeto em andamento que chama Mapa de Indicadores. E o que é um indicador? O que é um índice? O que é um indicador? Essa questão é fundamental. Os mapas fica muito mais fácil a gente fazer mapinha, a produção visual de informação territorial, ela se tornou muito mais simplificada, no sentido muito mais fácil de fazer, o que é super importante. A gente no INPE contribuiu com isso, com uma série de instrumentalização desse processo, criando softwares abertos, enfim,
cursos, etc. Mas, ao mesmo tempo que ficou muito fácil produzir informação visual na forma de mapa, a gente foi perdendo um pouco da relação de mediação. O que é esse mapa, o que é essa história, o que é essa representação espacial que a gente está construindo, que a gente chama de mapa, para que ele serve, qual o objetivo dele. E eu vou tentar discutir algumas dessas questões e aí apresentar alguns exemplos, não indicadores do esporte, mas alguns indicadores que a gente tem trabalhado e a importância e a forma de construir esses indicadores, para onde eles precisam avançar. E, por fim, eu acho que existem algumas oportunidades mais recentes. A gente sempre tem riscos e oportunidades, e a mais recente talvez seja com a instituição do Estatuto da Metrópole, a Letícia deve conhecer mais, né? É uma lei que exige também até 2018 que um dos elementos do Estatuto, que é o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, seja construído. A gente tem mais uma vez, assim como lá atrás do Estatuto da Cidade, os problemas ou não, a gente teve construir os planos diretores, os PDUs municipais, a gente tem uma condição hoje de inserir, de transversalizar um pouco mais o debate sobre como construir, sobre como produzir território, enfim, como construir ou produzir cidades mais interessantes, ou as cidades que a gente quer e continua querendo. Então a ideia é essa, a gente vai, eu, o cartunista argentino do nosso grupo, e apesar de argentino, ele é muito bom, como todo cartunista argentino, Quino, o Vinier é mais novo, mas é muito bom. Mas um papo, apesar de eu estar aqui na frente monologando por enquanto, a ideia é sempre um diálogo. Então eu vou, na verdade, lançar algumas ideias aí, e a gente não precisa ter uma conclusão, mas uma conversa, se for possível, no final. Segundo, deixar um pouco claro que a gente está no ambiente também acadêmico, na universidade, e tem uma difusão, né, não só, acho que um espelho mais do mundo contemporâneo atual, de criação de referências unitárias, né? Por exemplo, o cientista pop, o engenheiro, aquele cara que faz tudo, parece que ele faz tudo sozinho, né? Todo mundo faz tudo, ninguém faz nada sozinho, então, nenhum homem é uma ilha isolada, né? Já dizia o John Donne, um poeta metafísico do século XVII, e é isso, ninguém faz nada isolado, né? Newton, lá atrás, ninguém vai duvidar que foi alguém um pouco inteligente, e no sentido da inteligência que ele tinha, e que contribuiu fundamentalmente para a gente conhecer um pouco mais do mundo físico, pelo menos o modelo do mundo físico que a gente vive, dizia isso, né, à sua época. Ele sempre olhou para trás e viu, tem um monte de gente que veio antes de mim. Eu cheguei aqui, mas um monte de gente fez isso. Então eu estou aqui, mas um monte de gente tem caminhado comigo. A versão moderna do John Donne é um disco novo do Lenine, e vale a pena vocês escutarem, uma canção em particular que se chama Castanho, e diz isso: o que eu sou impar, não cheguei aqui sozinho. Na academia a gente diz que eu sou impares, né? A gente tem uma série de pares, e por isso eu, antes de deixar isso para o final, de partida eu quero dizer que eu sou muitos pares, e esses são os meus pares, eles têm uma diversidade grande de formações, porque exatamente essa lógica, se a gente vai trabalhar a cidade urbana, os territórios dentro dela, a gente não pode excluir ou ficar num recorte disciplinar único. Isso dá mais problema. Então eu preciso tanto do educador físico, quanto preciso do sociólogo, quanto preciso do engenheiro, do técnico, todo mundo vive nesse espaço, convive nesse espaço, produz esse espaço. Então pensar esse espaço depende também de pensar muitas coisas. Esses são os que trabalham mais diretamente comigo, e aí uma série de pessoas. É sempre bom, em vez de colocar o nome, colocar
um pouco também da imagem dessas pessoas que produzem essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. E eu vou partir de começar essa conversa com 4 princípios de partida. E a gente vai estar. Então, eu vou começar com 4 princípios básicos aí que eu acho importante para delimitar a conversa que a gente vai ter. A primeira foi a Elinor Ostrom, que faleceu, infelizmente, que ganhou um prêmio Nobel, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Economia, dizia isso. Portanto, ela ganhou o Nobel de Economia fazendo coisas que tem a ver com essa última frase dela. Nosso mundo tem problemas. As universidades têm departamentos. Não só as universidades, os institutos, o meu também tem departamentos. O que ela quis dizer simplesmente é que você, na verdade, o que ela estava querendo dizer, porque ela fez uma vida, uma carreira para ganhar o Nobel, assim, na universidade, ela ganhou o Nobel porque tem uma produção acadêmica, artigos, orientações, teses, artigos indexados, etc. Mas ela nunca deixou de olhar, ela sempre buscou os seus problemas no mundo. Né? E quando você busca os seus problemas no mundo, de alguma maneira você vai encontrar o mundo. Então, você vai ter que sair dos departamentos e você vai ter que encontrar o mundo. E no mundo tem muito problema. Tem tanto problema para resolver, não que não tenha outros problemas, mas no mundo já tem problema bastante. Então, se a gente achar um problema no mundo para resolver, se a gente trabalhar bem, a gente pode até ganhar o Nobel. Né? Então, não há essa dicotomia entre o trabalho acadêmico, científico de qualidade na universidade e a perspectiva desse trabalho está na rua também, ou está na rua diretamente, ou está em comunicação, em diálogo, não em apoio, em diálogo com outros setores, com a comunidade diretamente, ou com os órgãos de gestão, ou com a política pública sendo gestada por um órgão ou por uma organização não governamental, mas que trabalha, que vai de alguma forma se apropriar e fazer com que também a academia se aproprie desse capital para nessa conversa tanto a gente melhorar o referencial, a matriz teórica que a gente trabalha, como melhorar a matriz instrumental e que ela de alguma maneira sirva para apoiar ou indicar ou melhorar uma decisão. O segundo princípio mais importante é de um caboclo chamado Milton Santos, que também já morreu, parece que todo mundo já morreu, né? Pois é, estou ficando velhinho, está todo mundo morrendo mesmo. E os velhinhos eram bem importantes, por isso até, porque eles não se preocupavam em ficar na educação física, na engenharia, apesar de um recorte de segurança ser fundamental, a gente tem que dominar os instrumentos daquilo que a gente faz, porque é com eles que a gente dialoga com o resto. A gente tem que estar aberto a esse diálogo. Mas o mais importante para a gente aqui, o que o Milton Santos contou nessa relação esporte-território, é isso. O cidadão é um indivíduo num lugar. Não existe cidadão sem lugar. Né? E não existe lugar sem cidadão. Então, se eu vou falar de indicadores, aquela história, equipamento e gente, se eu vou falar de indicadores, eu não posso esses indicadores, eles de alguma maneira têm que contemplar o lugar das pessoas e as pessoas desse lugar. Né? Quando o professor Milton Santos colocou isso, ele colocou um pouco mais que vai interessar para a gente. Mas a verdade é essa, quer dizer, cada homem vale pelo lugar que ele está. O valor como produtor, consumidor e cidadão. Esse consumidor a gente vai ver aqui na frente. A gente consome equipamento de esporte. Né? E isso depende de sua localização, onde ele vive. Depende basicamente de onde ele se localiza na cidade que ele vive. Então esse valor muda, né? E para melhor ou para pior, isso é função de uma diferença de acessibilidade. Né? Ou seja, as oportunidades não são as mesmas em função dessa posição no território e das condições de acesso que esse grupo, indivíduo ou família tem. Então, se eu, em princípio, né, tenho um problema de
diferença de oportunidade, eu tenho um problema de diferença de acesso, eu tenho um problema em construir cidadania se eu não enxergar isso. Já que o cidadão é um indivíduo no lugar e eu preciso, quer dizer, esse é um princípio que eu estou tomando de partida aqui, porque a gente vai conversar. A professora Ellen é uma professora de geografia na Universidade da Califórnia, e essa frase dela, para mim, é importante, que reposiciona o que o Milton Santos está colocando, mas acessibilidade é a definição geográfica de oportunidade. Então, é isso que a gente precisa, de certa forma, estar sempre olhando. Qual a matriz de oportunidade que a gente quer construir? E na hora que a gente projeta indicadores, faz mapinha, faz representações no mundo, a gente está fazendo isso, a gente está dizendo qual a matriz de oportunidade que a gente tem e quais são as matrizes de acesso que a gente quer ter. E aí, o terceiro princípio é que a gente vai olhar para esse lugar que a gente vive, que é a cidade. A cidade talvez, o Calvino foi poeta, escritor, ativista, não como Nobel, mas foi alguém que escreveu e teve na vida, então foi do Partido Comunista Italiano, foi fora, brigou com todo mundo dentro, fora, escreveu, leu, fez o que podia, ou seja, teve sua vida literária e sua vida real na cidade que ele vivia. E ele tem um livro muito interessante que chama Cidades Invisíveis, que vale a pena ler, que são 72 cidades, ele conta um trechinho de cada uma, todas elas têm nome de mulher, não sei porquê, talvez as mulheres sejam mais complexas. Se ele fosse escrever sobre homens, teriam 2 cidades, nós somos meio binário, isso ou aquilo, então ele preferiu pegar esse leque mais interessante. Mas a cidade é o núcleo, ela é o símbolo, é o lugar que tem uma complexidade imensa, porque nela existe essa, principalmente porque nela vive a gente. Nós já somos complicados por natureza e a gente vive produzindo gente e produzindo espaço. Então, e produzindo relações que produzem espaço. E a cidade vai se construindo e ela acaba escondendo uma série de coisas na sua forma de apresentação. Então aqui, por exemplo, a gente vai ver isso com um tipo de cartografia que eu vou apresentar para vocês. Essa é uma foto de São Paulo. Aqui em Vitória isso é muito mais aparente, no Rio às vezes também, São Paulo não, né? São Paulo é uma cidade um pouco mais plana, então às vezes você tem dificuldade de ver, mas uma representação de uma região, se a gente olhar essa foto, a gente está vendo 2 morfologias, uma de mais alta, uma mais baixa, mas se a gente chegar mais perto e fizer um recorte aqui, que a gente vai ver é isso. De um lado, na verdade, eu tenho o Morumbi, do outro lado eu tenho Paraisópolis, que é uma favela imensa, eu tenho aquele muro ali. Essas duas coisas, num aspecto, numa certa medida de construção, de representação, elas podem estar muito próximas se eu usar uma distância euclidiana no triângulo, né? Mas se eu usar uma outra medida de acessibilidade, essas duas coisas talvez estejam universos à parte. Então aquele muro ali, ele não é só simbólico, mas ele carrega uma série de informações sobre esse acesso também, né? E aí, como é que a gente faz para ver isso nos dados que a cidade produz? Então, quando eu pego o dado produzido pelo censo, que melhorou muito nos últimos anos, ou quando eu pego dados sistemáticos que são produzidos sobre a cidade, às vezes essas informações, alguns anos atrás, essas informações estavam emboladas. Então, a média dos valores de renda, se eu fosse trabalhar por aí, daria uma média boa. Hoje a gente fez o seguinte, a gente segregou. Então, no censo eu tenho os aglomerados humanos subnormais, que é uma coisa fantástica, que arranjaram um nome, um eufemismo grande para favela, para habitação precária, então chama subnormal. Então eu separei esse pedacinho do Paraisópolis do pedacinho do Morumbi, e aí eu posso começar a ver. Mas quais são as outras formas que eu poderia ter de enxergar essas diferenças a partir de construções sobre os dados localizados, os dados geoposicionados que é o que a gente tem? E por fim, o quarto princípio de um outro velhinho, que é um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, também está vivo, fez 91 anos desse ano, e o Bauman tem um livro fantástico, chama Globalização e as Consequências Humanas.
ele diz o seguinte: o aspecto mais importante, o aspecto para modernizar os países, a nossa modernização, o mundo moderno, ele foi muito importante o papel dos portugueses, por exemplo, como o professor Luiz, que foi o papel do cartógrafo. Né? O cartógrafo, né, ele de alguma forma, as tecnologias dos séculos navegadores, a mais importante era saber navegar e saber construir mapa. Né? Com isso a gente construiu o mundo. Então, quem organizou o espaço foi quem conseguiu representá-lo, e eram os cartógrafos. Então, se a gente não retomar o ofício do cartógrafo, é difícil a gente produzir o espaço que a gente quer. Tá? Bom, então, o principal é a questão da representação, é isso que eu quero dizer com esse princípio 4. E na questão da representação, o centro das coisas que a gente trabalha, tudo que a gente faz, está baseado no argumento que eu vou trazer para você, no projeto representacional. Então, tem um mapa, um mapa de indicador, plano de desenvolvimento urbano, tudo está baseado, de alguma forma, em uma representação do real. E se eu estou representando, não é o real. Né? Essa é a primeira coisa. Então, toda representação necessita de uma estratégia de mediação. Todo mapa precisa de uma mediação, todo indicador precisa de uma mediação, toda forma de representar o mundo precisa de uma mediação, a forma que eu represento. É nela que está embutido tudo que eu quero dizer daquela realidade, daquele mundo. Isso faz toda a diferença. Isso começa lá atrás. Né? O ponto de partida é esse. O Magritte fez um quadro em que ele dizia só isso. Né? Isso não é um cachimbo, não é um cachimbo, isso é um desenho de um cachimbo. Cachimbo é um cachimbo, o desenho de um cachimbo é uma representação do cachimbo. E é importante, parece bobo, mas é fundamental que a gente não confunda o videogame, os mapas lindos, o que a gente faz, a simulação, etc., com a realidade. Elas são extremamente importantes, mas são instrumentos de mediação para a gente conhecer e interferir com a realidade. Eu não posso esquecer disso nunca, quando eu estou produzindo mapa, produzindo plano, produzindo indicador. Isso é só um instrumento de mediação, de representação, não é o cachimbo. Então, principalmente porque representação tem muito a ver com o olhar de quem representa. Né? Então, esse é um quadro do Velázquez, de 1656. Tá? O Velázquez desenhou essa cena, esse quadro chama As Meninas. Esse é o olhar do Velázquez, quando ele desenhou essa cena. Ele pode ter visto essa cena, foi uma cena imaginada por ele ou não, mas ele desenhou essa cena assim. Então, essa é a representação das meninas do Velázquez. Muitos anos depois, o Picasso fez uma releitura dessa tela do Velázquez. Essa é outra representação da mesma cena das meninas. Então, essas duas cenas são as mesmas. Se houvesse uma realidade, aquelas meninas lá, o olhar do Velázquez foi um, o olhar do Picasso foi outro. E cada olhar realça, aponta ou apresenta aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente, em princípio, precisa negociar para que aquela representação possa ser um instrumento de ação. Velázquez, o Picasso fez até a infanta ficar mais bonitinha, né? Ela E essa confusão de representação tal se instala por isso, porque a gente tem um sistema complexo de dependências, onde esse fator de escala é super importante. Se a gente pensar na cidade, eu tenho família, indivíduo, família, domicílio, município, região, é uma meleca completa. Essas coisas estão cruzando uma com a outra, escalas e tal, e produzindo diferentes representações que cruzam essas escalas, não só no espaço como no tempo, que é o que a gente vai ver aqui também. Então, muitas condições são intervenientes, sociodemográficas, a capacidade que esses indivíduos ou famílias têm de proteção social ou não, vulnerabilidade, dinâmica, processo de urbanização, produção dos espaços da vida cotidiana que a gente tem, os espaços livres, enfim, a gente vai ver isso aqui. O processo de representação computacional, que aí são as geotecnologias que a gente vai usar, são os elementos que a gente usa para construir essas representações hoje. Então, eles ajudam a criar confusão à medida em que é muito fácil eu coletar um ponto, é muito fácil eu representar um ponto hoje, a gente tem instrumentos de GPS, isso, aquilo, eu posso, né? Mas quando a gente representa esse ponto no espaço, né,
mais importante do que a posição dele, apesar de a maioria dos aplicativos estão mais preocupados com a posição, né? Por quê? Porque no mercado, porque de certa forma, o que a gente consome no imediato é a posição. Eu quero saber quantos cinemas tem perto de mim, quantas pizzarias estão lá. Eu quero algumas coisas mais imediatas, muito imediata para aquele dia, para aquela hora, porque eu preciso. Então, o táxi que está aqui perto. Então, quando eu preciso disso, a noção de distância, de acesso, acessibilidade, distância, está ligada a essa proximidade, essa coisa mais imediata. Eu estou localizado aqui, você aí, quanto tempo eu levo, como que eu faço para chegar daqui a ali. E isso, na maior parte das horas do dia, em algum momento a gente precisa disso, né? E, portanto, isso aparece, é o que vai aparecer mais, construir mais. O problema é que a gente tem outras situações como aquela de Paraisópolis, como quando a gente amplia o olhar da posição, como é que aquela posição se relaciona com outra. E aí, do resultado dessa relação é que a gente tem informação mais útil para algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Não que essas não sejam úteis, a gente precisa delas também, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa de alguma maneira reposicionar esse papel da cartografia urbana para poder, de alguma maneira, capturar aquilo que a gente não vê diretamente. O que a gente vê diretamente está visto, né? A gente precisa enxergar o que a gente não está vendo. E aí, essas estratégias são importantes, tá? Eu vou passar mais rápido aqui, mas eu tenho que trabalhar alguns conceitos e tenho que construir objetos, né, que trabalhem com esses conceitos. Os conceitos, eu primeiro tenho que definir uma matriz conceitual. Como é que eu vou definir o que é um indicador de esporte? Como é que eu vou definir o que é um indicador de vulnerabilidade? O que é um indicador de risco? Na verdade, primeiro eu tenho que definir vulnerabilidade, esporte, lazer, risco. Quando eu construir uma definição disso, que pode ser pactuado ou não, que vai ter uma matriz teórica ou uma matriz em que eu defina e pactue o sentido e o significado, eu vou construir um objeto, que é uma medida, um número, uma observação, qualquer coisa, uma tabela, um gráfico, um modelo. Esses caras só são elementos de mediação entre o meu conceito, né, e a forma como eu estou medindo esse conceito, a forma de representação desse conceito. Então, o que a gente vai fazer quando constrói mapas e usa geotecnologia, etc., é definir uma matriz conceitual, matriz teórica, conceitos que são mediadores, são fracos, porque têm que ser negociados, e objetos que são elementos, gráficos, tabelas, etc., para construir esses caras. E no final, a gente, eu vou falar daqui a pouco da maldição do indicador simples, porque o indicador simples é tudo que o gestor deseja, né? E foi assim, na sociologia, como dizia o professor, talvez há 30 anos atrás, a estatística começou a entrar, antes ela não estava lá, e de alguma maneira começou também um processo de... bom, enfim, o que a gente tem é o seguinte: o gestor adora um mapa, um número, santo grau, sempre é esse cara que resolve. Me dê um número para explicar a pobreza do mundo, me dê um número para explicar... Bom, aí fica difícil dar um número. Um número a gente dá, sempre é possível dar um número, né? Sempre é possível construir um número. E é isso que a gente chama de síntese, porque é alguma coisa que sintetiza tudo, sintetiza pobreza, sintetiza potencial, sintetiza vulnerabilidade, risco. Mas esse número nunca, esse número que a gente consegue dar, essa síntese, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda por um lado, e ela é importante que eu tenha, eu não posso perder a dimensão que ele é simples, ele foi composto de muitas partes. Então, talvez, em muitas situações, entender e compreender essas partes seja mais importante do que compreender a síntese. Por quê? A resposta ao problema pode não estar na síntese, pode estar em uma das partes dele. Ou eu posso atuar melhor e recompor esse indicador. O indicador só serve se a gente quer. O indicador, o objetivo final dele é deixar de existir. Ele indica alguma coisa, uma situação que eu quero medir, observar, para agir. O IDH seria um exemplo disso. O IDH é um exemplo disso. Muito bem, o IDH, exatamente. O IDH é um exemplo disso. O IDH é um indicador pensado. A matriz teórica do IDH é um economista fantástico chamado Amartya Sen,
Então, a matriz teórica, o conceito mediador vem do SEM. Escreve um livro que chama... Bom, são vários, mas vem do Amartya Sen. Vai pensar numa certa condição. O outro cara, amigo dele, economista do Banco Mundial, vai lá e operacionaliza esse conceito. Então, cria um objeto mediador. Vai lá, vamos ver o mundo, eu não quero na escala para eu ver o mundo, e vou pegar lá, quais são as 5 dimensões importantes que eu tenho? Vou pegar 5 dimensões que me dão uma ideia sobre pobreza no mundo. Então, pega lá, renda, longevidade, educação, mais 2. Eu me esqueci agora. E aí, ele constrói isso para os países do mundo. Tá? Então, nessa escala agregada, ele dá uma visão de, esse país é assim, mais ou menos eu vou conseguir ver. No Brasil, depois todo mundo começa a reclamar, vamos agora fazer no mundo, vamos fazer para dentro de um país, muda a escala agora. Aí para os estados, posso fazer o IDH para o estado. No estado eu tenho, às vezes, essas 5 dimensões, às vezes não. E para os municípios, eu não tenho 2 dessas dimensões, então eu uso 3 delas, reduzi para 3, e aí no final somo essas 3 e dou um número lá. Então o cara pode ser 0,8, mas pode ser que em uma dessas dimensões ele seja, na educação ele seja pior do que na renda, e por aí vai. Mas é essa a ideia. Então a ideia é, em vez da gente construir esses elementos, ter um indicador só, também a gente tem que dar esse indicador. Mas a gente na verdade, o mundo é mais complexo que isso e a gente tem capacidade mais do que a gente pensa, de entender o mundo. Então, a gente não deve usar um mapinha, um indicador, mas eu tenho chamado, nós temos chamado de painel de observações. É como se a gente estivesse num banho, o piloto, quando está pilotando, né, ele decide sobre uma série de instrumentos que ele tem, que mede ar, temperatura, pressão. Mais ou menos é isso que a gente tem. A gente tem uma tabela, um gráfico, uma fotografia, uma gravação. Esse conjunto de coisas forma para a gente um painel para o qual, painel de instrumentos, painel de medidas e observações, sobre o qual a gente vai observar e verificar o que a gente quer. Esse painel é o que a gente tem chamado de expressão dessas cartografias, novas cartografias urbanas, e todo elemento do painel tem uma intencionalidade explícita. Eu não crio um indicador à toa, ele tem um porquê foi criado. Então, o indicador tem lado, ele não é neutro, assim como a ciência não é neutra, assim como a gente viu o Velázquez e o Picasso. O olhar do observador é importante, ele partiu de algum lugar, então tem uma intenção. Né? Ela procura estabelecer esses mapas, esse painel, o que a Vera Teles, a Vera é uma socióloga urbana, uma amiga da USP, que chamou isso, mais ou menos, isso de regimes de visibilidade. Na verdade, é isso. Quando a gente constrói mapas, indicadores, etc., esse monte de instrumentos, o que a gente está construindo são regimes de visibilidade. O que a gente quer olhar e o que a gente não quer olhar. Né? E o que a gente não quer olhar não existe. Então, o que está fora do nosso olhar não existe. Então, criar regimes de visibilidade é a função nova do cartógrafo urbano, do cartógrafo moderno, que se preocupa em ampliar as possibilidades do olhar para ampliar a construção do que a gente espera como desejos ou utopias, ou aquilo que a gente precisa voltar a ter, né, que é o desejo de ter alguma coisa. E esses painéis não são a realidade, eles só ajudam a gente a construir uma narrativa, né, a construir uma história. Lembra do Forrest Gump? Né? É mais ou menos isso. Né? Quando ele está sentado lá, ele diz, vou comer um bombom aqui, cada bombom, enfim. Né? Mas a história é essa. Né? O painel, esses objetos que a gente cria, são só ferramentas para a gente compartilhar a visão, para a gente levantar uma dúvida, estruturar uma discussão, debater, tensionar, mas eles não são a realidade. Eles são um instrumento para a gente se apropriar da realidade a partir de uma intenção, do que a gente quer fazer com ela, do que a gente quer fazer ou transformar essa realidade. Então, o cartógrafo é, antes de tudo, hoje, um antropófago, é alguém que tem que misturar tudo, todas as linguagens. A linguagem gráfica, a linguagem técnica, a linguagem emocional também, o que ele puder envolver para construir essas representações sobre as quais a gente vai disputar. Na verdade é isso, a gente vai disputar como aquele espaço vai ser produzido ou se a gente vai deixar aquele espaço ser reproduzido na lógica que ele vem sendo. Então, como é que a gente faz isso?
O nosso instrumento hoje, os instrumentos de posicionamento cresceram muito. Então, as geotecnologias entram aqui. Um dado espacial, um dado geodado, que a gente chama, um dado espacial. O que é um dado espacial? Qual a diferença de um dado espacial? Qual a diferença de uma folha de alunos, como é que chama? Sistema escolar aqui, de cada aluno. Kelvin, né? William, conheci o sistema acadêmico, né? O William está lá no sistema acadêmico. O William faz engenharia. Quem faz educação física aqui? Seu nome? O Herbert está lá no sistema acadêmico, certo? Deve estar lá, o Herbert e tal. Qual a diferença de um sistema acadêmico, né, do dado que representa o Herbert no sistema acadêmico, de um dado espacial? Ou como é que eu transformaria a representação do Herbert no sistema acadêmico numa representação espacial? Numa representação do Herbert no espaço? Ou no território que ele vive? Seria mais tridimensional no mínimo. Teria mais dimensões. Eu preciso de, no mínimo, mais uma coisa, né, para representar o Herbert. O Herbert já é representado, né? Tem lá, o Herbert deve ter lá idade, que curso que ele está fazendo, e o que mais tem lá no seu sistema acadêmico? Tem seu endereço? Deve ter seu endereço também, né? Então, o endereço do Herbert está lá descrito com um texto. Rua, tal, qual a sua rua? Ipiranga. Onde? Aribiri. Em Aribiri, conheço também, dá um abraço pessoal de Aribiri. Muito tempo que eu não vou lá. Aribiri, número 17. Deve estar lá no sistema do Herbert. Então, se eu olhar no sistema acadêmico, o Herbert e todos os outros, vai ter lá rua, tal, endereço, tal. Ao ler aquilo, se eu conheço a Aribiri, se eu conheço a rua do Herbert, se eu conheço mais ou menos, eu vou ter uma noção de onde. E se eu conheço, se eu sei que a Aribiri em relação a outras coisas, eu tenho uma noção de onde o Herbert mora. Mas o sistema em si não apresenta para mim uma representação da posição do Herbert nesse território ampliado que ele vive. Para eu transformar isso, foi o que a gente acabou nos últimos, mais recentemente, nos últimos anos 70, a gente começa com isso, então, quanto tempo? 40 anos, mas mais fortemente, mais facilmente nos últimos 20 anos, 15 para cá, com as tecnologias de posicionamento, né? Principalmente quando o GPS chegou, principalmente agora nós todos estamos posicionados aqui. Quem tiver um celular que tem um GPS, se estiver ligado, ele está posicionando, não você, o aparelho, mas eu tenho o aparelho, tem um número, esse número pertence a alguém, eu consigo fazer. Então, transformar a representação do web para o espaço é simplesmente botar uma referência de espaço, vamos transformar a Terra num lugar plano e vamos botar em algum lugar. Então, eu pego um sistema de coordenadas, crio lá um sistema de coordenadas. A dona Mariazinha ensinou para a gente o XY lá antigamente, né, na escola, pelo menos isso, todo mundo. E esse XY vai ter uma relação com algumas posições da Terra. É isso que a gente vai fazer. Esse sistema a gente chama de, né, coordenadas geográficas. Tem lá uma maneira, uma convenção de falar sobre isso, latitudes, longitudes, etc. Não interessa o detalhe, mas é nada mais do que isso, né? E aí eu vou lá e pego aquele rua, Paraná, número 17, lá do Herbert, e coloco lá uma posição, ó, coordenada tal ou tal. Se eu for nesse sistema agora, eu tenho condição de fazer o quê? Pegar essa coordenada do Herbert, em vez de pegar aquele nome todo, né? Vou pegar a coordenada do Herbert e vou colocar nesse lugar aqui. Agora eu consegui representar o Herbert lá na posição dele, na casa, domicílio onde ele vive. Poderia ter outro tipo de endereço que fosse representante do Herbert. Então o Herbert pode ter não só aquela posição, mas ele pode ter, ó, durante tal hora do dia naquele lugar, durante tal hora do dia naquele outro, enfim, aí o mundo é aí a imaginação dele. Mas essencialmente o dado tem uma localização, né? Esse é o dado posição, tem uma localização. Então, que é esse processo que eu fiz com o Herbert é o que a gente faz nos sistemas. Eu tenho lá
um nome de rua, um nome de bairro, um nome de qualquer coisa. Eu procuro isso, tem que ter uma representação daquilo, onde está essa rua, onde está esse bairro, onde está isso aqui, e eu acho o nome do Elde e vejo o nome daquela rua e falo, cheguei na rua, cheguei no número 17, agora vou lá e coloco uma representação do Elde, um ponto. Pode ser uma bolinha, uma carinha, qualquer coisa, que é uma simbologia que eu faça lá. Então aqui, por exemplo, são os homicídios de São Paulo. Tá? Desde 90 pé, cada homicídio que pode ter duas localizações. Uma, o endereço onde aquela pessoa morava, ou onde encontrei aquele corpo. Essas duas informações são diferentes. Né? Onde eu encontrei me diz uma coisa, onde eu morava me diz outra. Quem morava comigo, quem era, etc. E a segunda parte, que é mais importante, é que a partir dessas posições é que eu construo relações. Então, informação é relacional, não é posicional. Né? E aí é que entra essa história toda da gente trabalhar essas tecnologias. Né? Os relacionamentos espaciais é que contam. Então, por exemplo, esses pontinhos são, isso aí é o Rio de Janeiro, esses pontinhos são casos de dengue naqueles meses, maio, junho, julho. Então, eu localizei casos de dengue. Como? O cara foi lá no postinho, foi lá, eu tenho o endereço dele igual ao Elde, coloquei lá o endereço, não onde ele foi registrado com a dengue, mas o endereço da casa dele, onde esse cara mora. Esse conjunto de pontinhos. E o que é esse amarelo e vermelhinho que está aí? Isso já é uma operação sobre essas localizações, em que eu vou relacionar um caso com os casos do entorno dele e com os casos da cidade inteira. E com isso eu posso construir uma certa representação que diz para mim a relação entre os casos e a intensidade, né, dos casos acontecendo na cidade. Se eu fizer isso, no caso da saúde pública, me ajuda a apontar o seguinte: onde que esses casos têm uma intensidade mais forte, onde a relação entre esses casos produz uma intensidade mais forte de acontecimento de casos de dengue. E, portanto, me indica algumas ações, onde que eu tenho que ir, onde que eu não tenho que ir. Então, em 2007, por exemplo, eu tinha essa situação, e em 2008 acontece uma epidemia naquela área. As áreas mais vermelhas é onde essa intensidade foi mais intensa. Se eu olhar só para os pontinhos, eu não vou conseguir ver isso às vezes. Então eu preciso manipular essas posições para eu poder gerar novas informações. E são essas informações que, na verdade, me ajudam mais do que as posições. Essas são diferentes de localização. Eu não estou de efeitos de onde está a pizzaria e onde não está. É um ponto em relação ao outro, ou aos outros seus vizinhos e ao todo. Então é um pouco, em essência, é sobre isso que a gente vai fazer. Descobrir dependência, concentração, persistência no tempo, influência, transição. É isso que a gente vai trabalhar com essas localizações para construir os indicadores que a gente quer. Para poder eliminar um pouco dessa história do indicador síntese. A maldição do indicador síntese é essa, né? Do ponto de vista da Madame, ele é um trombadinho, que é o indicador. Do ponto de vista do trombadinho, ele é 85% analfabeto, 90% analfabeto, e por aí vai. E é sempre assim. Então, o indicador síntese, que é importante por um lado, ele não pode ser a única coisa que faça mediação entre uma realidade e a ação que a gente precisa ter sobre ela. Então, tem umas coisas, eu vou passar rápido, essa parte não me interessa muito aqui, mas só para fazer uma diferença, lembrar para vocês que cidade é uma categoria social, o município, né, é uma categoria legal administrativa, o município de Vitória é uma categoria administrativa e legal, a cidade de Vitória é uma categoria social, nós que produzimos a cidade de Vitória, nós, todos os que aqui vivem. E mais, né, não só nós produzimos a cidade de Vitória. O entorno de Vitória produz Vitória e mais longe de Vitória também produz Vitória. Eu tenho ações externas, internas, próximas, enfim. Mas cidade e município são duas coisas diferentes. Urbano é outra ainda. Mas vamos deixar isso para lá. O que importa para mim é que, na maior parte das vezes, a gente acaba trabalhando o consumo, e é isso que vai ser importante para a gente aqui, como um processo de apropriação de bens pelos indivíduos, famílias ou grupos. E o consumo ele pode ser individual ou coletivo. A maior parte do
foco que a gente tem dado na questão urbana é para o consumo individual, per capita, e menos para o consumo coletivo. Então a gente precisa retomar essa abordagem, essa visão do consumo coletivo. E o que a gente consome coletivamente? Aquilo que é um bem indivisível, aquilo que tem um valor universal. E o que tem um valor universal na cidade? Em 72, o Castelo escreveu algumas coisas, mas hoje muito mais coisas são bens comuns para a gente, ou seriam. Fora os normais, transporte, água, etc., espaço livre, os equipamentos de esporte, os equipamentos de lazer, são bens comuns e indivisíveis, deveriam ser. Né? Então eles formam um conjunto de bens que a gente deveria se preocupar, e eles não são bens de consumo individual, eles são bens de consumo coletivo, eles têm que ser consumidos por indivíduos, mas por indivíduos em famílias, famílias em grupos, grupos na cidade e até não só naquela cidade. O equipamento pode ter uma extensão muito maior do que a área, ele pode ter um uso efetivo muito maior, expandido, do que simplesmente no polígono administrativo que delimita o município de Vitória. Né? Então, a questão é que tem uma orientação forte para a gente trabalhar com o consumo individual e não com o consumo coletivo das cartografias que a gente produz. Né? E a gente sabe que lá, como a gente viu, se o cidadão é um indivíduo no lugar, se o território é importante, eu vou construindo, a partir das localizações que eu tenho, eu vou ter menos acesso a menos oportunidades a partir de ter menos acesso. Então, eu vou construindo o que a gente chama de uma estratificação urbana, e aí, essa estratificação, na verdade, ela tem uma fonte que é associada diretamente a esse sistema de distribuição desses bens de consumo coletivo. Então, quando eu decido por um equipamento, e se esse equipamento é de esporte, lazer, habitação, eu tenho que pensar onde esse equipamento se instala e como é que ele vai distribuir o seu valor. Né? Para que eu possa, de alguma maneira, estar contribuindo para diminuir ou melhorar as oportunidades de acesso, ou melhorar a matriz de oportunidade das pessoas nas cidades em que elas vivem. Né? Então, de alguma maneira, eu preciso pensar nesse consumo coletivo. Eu vou só passar. Então, mais do que pensar na cidade, hoje eu preciso pensar, e aí a Letícia vai ter que pensar, mas vai ter que pensar com todos nós, porque ela não pode pensar sozinha, que eu não tenho mais a escala do município. Eu não posso pensar na escala administrativa, eu tenho que pensar na escala da cidade, e a escala da cidade, na verdade, é formada por um sistema de cidades, um sistema de elementos que é uma categoria social e não uma categoria legal. Então, a escala metropolitana passa a ser essencial para eu pensar o consumo de bens coletivos. Basta a gente ver a água. Vocês estão tendo um problema, nós estamos tendo um problema de água no Brasil. São Paulo foi maior, continua sério. Vitória está tendo um problema sério agora. E a produção dessa água, né, ela é extramunicipal. Ela não é um problema, entre aspas, ela não está diretamente localizada naquilo que é administrativamente delimitado como Vitória. Né? Mas ela é um problema da cidade, é um problema dos grupos sociais que vivem aqui e é um problema dos outros. Então, a gente vai ter que... Esses elementos são elementos que a gente tem que negociar. O transporte é outro. Se eu vou para a Serra, se eu vou para por aí, né? Essa é a questão. Então, no final, o que a gente tem é isso. A produção do espaço é disputa por localização. Disputa envolve poderes assimétricos e eu crio diferenciadas vulnerabilidades e potencialidades de grupos e indivíduos porque eu crio matrizes de oportunidades diferentes. E aí eu vou dar dois exemplos, vou ser rápido, que a gente tem trabalhado na criação de indicadores que são multidimensionais, multifacetados, criam painéis de observação e não são tão simples às vezes de olhar como indicador síntese e tal, mas que são mais úteis se a gente quer produzir um espaço onde essa distribuição dos bens de consumo coletivo seja mais efetiva, onde a distribuição das oportunidades seja minimamente equilibrada. Tá? A gente está lançando, bom, lá em São Paulo a gente estuda
tem mais ou menos muito tempo que a gente vem estudando a questão da desigualdade do território, junto com o grupo da professora Laís Sposati, que é um grupo de estudos no serviço social, então eu também tenho transitado aí nesses reportes. Chama Desigualdade dos Territórios das Cidades, Métricas Sociais Interurbanas de São Paulo, são 91 a 2010. E o que a gente tem estudado, esse é um exemplo, olhando o município de São Paulo, nesse caso, e aí, hoje, expandido para olhar a região metropolitana também, mas a gente criar alguns conceitos para entender como é que as políticas de assistência têm que operar. E a partir delas, mesmo que você tenha um indicador síntese, né, que é um indicador de exclusão e inclusão, ele é um indicador relacional. Né? No zero, ele tem um padrão, eu vou menos 1 a mais 1, no zero é onde eu tenho um equilíbrio dessas duas coisas, no menos 1 é onde eu estou mais excluído, quer dizer, excluído das oportunidades que a cidade me oferece, acesso às oportunidades, no mais 1, no acesso às oportunidades que ela me oferece, eu estou mais incluído nesse sistema da cidade. Se a gente olhar para São Paulo, isso é uma forma de produzir um indicador de maneira que ele seja um contínuo, que ele passe pela cidade toda, e não um ponto só localizado, usa um pouco daquelas histórias de relação entre os lugares e os grupos e famílias, mas se eu olhar, essa é a sequência desse indicador em São Paulo, entre 91, 2000 e 2010. Vocês veem que, apesar de algumas variações, o padrão de segregação, de estratificação urbana em São Paulo, a partir das oportunidades para se incluir ou se excluir, não mudou muito. Né? Eu tenho o centro ali, tenho uma grande... muitas políticas, muitos anos depois, 30 anos de história, e esse padrão não mudou. E ele não mudou muito, né, e essencialmente, está aí, a gente tem mais ou menos 75% dos distritos de São Paulo, né, que estão abaixo do zero, então tem na matriz de inclusão, estão prejudicados, e apenas 25%, com pequenas oscilações, um sai, um entra de um lado de outro. Em 30 anos de políticas diferenciadas e tal, no município de São Paulo. Tá? Então não é fácil a gente superar essa característica estrutural, né, da inclusão e exclusão quando a gente observa o território. Por quê? Porque eu não estou mexendo, de certa forma a gente mexeu em muita coisa, mas a gente não mexeu em estruturas de distribuição de acesso, ou seja, distribuição de bens de consumo coletivo e distribuição de acesso a partir de distribuição das localizações, uma melhor possibilidade de se localizar e, portanto, uma melhor oportunidade de entrar no que a cidade oferece. É triste, né, mas é o que tem acontecido e não deve desanimar a gente, porque melhorou um pouco aqui e ali, e a gente vai ter que continuar brigando. Então, e a próxima oportunidade atual em São Paulo e no Brasil são os PDUIs, os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado, se a gente tiver participação, se a gente, de alguma maneira, conseguir brigar por isso. Em alguns lugares isso tem acontecido, em outros lugares não. Na minha cidade tem sido difícil, em Belo Horizonte foi um processo bom, em São Paulo mais ou menos, e por aí vai. Mas o que aconteceu é isso. Eu tenho uma persistência na estrutura macro de segregação em São Paulo, pequenas mudanças no bairro, uma coisinha, uma coisa ou outra. Essas dependências têm uma concentração sistêmica, instituição, serviço, infraestrutura, distribuição de bens da cidade. E nas outras escalas, elas dependem do apoio das pessoas, da trajetória de vida, das redes sociais que elas constroem para irem se virando, que é o que a gente faz bastante por aqui. E aí, se a gente olhar esses elementos agora na região metropolitana de São Paulo como um todo, aquele mesmo elemento e tal, e olhar com outros elementos de morfologia, ou seja, da forma como se constrói o espaço territorial que envolve os municípios e os outros municípios ao lado de São Paulo. Por exemplo, essa é uma medida de similaridade de forma urbana. De similaridade à distância, aqui eu estou usando renda, tá? Quão distante eu sou em termos de renda de quem tem mais de 20 salários mínimos, de quem tem menos de 5, enfim, eu estou vendo uma forma disso, e a forma urbana na cidade. Ali, esse é o tipo de cartografia que a gente estava falando sobre, cartografia do que a gente não vê, ou criar regime de visibilidade a partir do dado que a gente não vê.
Eu olho aqui, eu olho esses indicadores de similaridade, mas junto com o indicador de forma, e o que a gente está vendo é o Jardins. Jardins é um bairro de classe média alta, classe média não, de classe alta em São Paulo, com uma certa estrutura, uma certa forma e uma certa morfologia. Aqui a gente pode ver outro, aqui, Alphaville, né? E aqui, Vila Matilde, da Zona Oeste. Quanto mais amarelo, menos da matriz de possibilidade de inclusão é menor. Né? E isolamento, que é o quanto que grupos com uma renda acima de 20 têm a potencial de se encontrar com grupos com um salário menor que 1 ou 2 salários mínimos. Então, se eu juntar um caboclo que está isolado, né? Ele tem menos, ele está isolado, ele não tem chance de se encontrar com ninguém, está bem isolado. E esse cara isolado ainda está num lugar da cidade que tem uma certa forma, as matrizes de acesso, aquilo que ele pode acessar na cidade, é muito mais difícil do que o que os outros podem acessar. Então, para ele sair daquela posição, é muito mais difícil. É como se ele tivesse entrado numa armadilha de pobreza, e essa armadilha, para ele sair dali, a energia tem que ser imensa, mas na verdade, nem com toda a energia, às vezes, do mundo, ele vai sair dali, só saindo daquele território, mas ele, para o território em que ele sair, eu preciso de ações concretas, eu preciso distribuir esses bens de consumo coletivo e que eles cheguem lá e a possibilidade daquele lugar, junto com as pessoas que moram nele, poderem sair dali. Ali chama Jardim Paraná, então é um lugar isolado, lá na Cumeira, ou seja, além disso, está numa área extremamente perigosa para desabamento, etc. Mas foi na disputa de localização na cidade o que sobrou para alguém ocupar. Não deveria ser ocupado, está ocupado porque a disputa de localização permite isso. E aquilo que a gente viu no começo, exposição e forma urbana. Exposição junto com isolamento, é a chance de encontrar, o isolamento é a chance de não encontrar, né? A chance de encontrar uma pessoa num salário mais alto com uma pessoa mais pobre. Encontrar não quer dizer que vai ter conversa, né? Só encontrar. Eu posso cruzar com as pessoas, mas eu não tenho nenhuma relação com elas. É isso que só está medindo. E aqui a gente vai encontrar aquele nosso velho lugar que a gente viu no começo dessa história, Paraisópolis, onde a gente vai ter uma exposição alta, de certa forma, porque a medida está dizendo isso, eu tenho um cara que está exposto, não quer dizer que ele tem uma relação social, né? Mas uma forma urbana daquela. Outro exemplo é a vulnerabilidade. Vou pegar, essa é uma história que aconteceu realmente, isso é Manaus, isso é o Amazônia Mendes, quando o Rio Negro enche, ele tem uma área que ele sempre invade, as casas sempre estão ali. E essa conversa foi a que ele teve, está em aspas, porque foi exatamente essa conversa que ele teve com essa senhora quando ele foi visitar, né, a comunidade. Vocês ajudariam, não fazendo sempre, obviamente, que a culpa é da pessoa, do cara que mora lá no Jardim Paraná, do cara que mora na beira do rio, enfim. Né? Essa moradora vai dizer, a gente está aqui e tal, porque não tem, quando ela diz não tem uma moradia, na verdade é que na disputa de localização ela perdeu a oportunidade de ter uma localização melhor, ou não foi dado um mínimo de simetria nessa disputa. Então ele fala, minha filha, então morra, porque se você não pode, ele fala exatamente isso. E aí, essa questão, a gente começou a trabalhar a questão da vulnerabilidade a partir dessa ideia de matriz de oportunidade. Então, eu tenho uma matriz teórica que vai me dizer que a vulnerabilidade é, na verdade, a capacidade que as famílias ou os grupos têm de acessar oportunidades que a cidade oferece. Então, o que eu quero dizer? Por que isso é importante? Quando eu faço uma política de remoção, a gente vai ver daqui a pouco o uso disso, ou não deveria ser feito, mas quando eu tiro alguém de algum lugar, eu posso estar, na verdade, retirando de um risco de escorregamento e colocando no outro território onde o risco seja outro. Talvez naquele lugar, talvez ela não morresse de escorregamento com a chuva, mas naquele outro lugar, aquela família e aquele grupo não tem capacidade de resposta para viver naquele lugar. Né? E aí, o risco dela não é mais escorregamento, é uma série de outras coisas. Então, quando eu faço uma política de voucher ou isso para retirar alguém de um lugar e para outro,
Eu não posso me preocupar só com essa parte da máquina da política. Eu tirei alguém deste risco, mas eu posso estar colocando ele em outro risco pior do que aquele. Por isso que é importante, os riscos são heterogêneos, se distribuem em territórios, se distribuem na cidade, nos territórios ampliados, em função da minha capacidade e daquele lugar que eu vivo. Eu interajo com o lugar que eu vivo. Então eu não posso mudar ninguém assim, se eu não conhecer um pouco melhor as características desse grupo. E além disso, os riscos são diferentes. Então o que a gente tentou fazer foi ver isso, uma medida que fosse multidimensional. Nesse caso, ela é ligada a uma matriz que diz, as pessoas que têm capitais, é como se cada família tivesse um negocinho desse, nesse caso eu escolhi 4, né, um capital humano, físico, daqui a pouco a gente vê nisso, mas é como se em cada quadradinho, e eu vou dividir a cidade em quadradinhos, cada quadradinho, cada família tivesse segurando um negocinho desse assim. Né? Então, quando eu vou tirar esse cara daqui e colocar esse cara nesse quadradinho aqui, eu tenho que ver qual é esse diamantinho que ele está segurando aqui. Porque esse diamantinho tem a ver com ele, com a família dele, com o grupo que ele se relaciona e com o lugar que ele vive. Então, quando eu altero, algumas coisas dele eu não alterei, mas da relação dele com o lugar que ele vivia, sim. Então, eu estou colocando ele em um, posso estar colocando ele em um risco diferente do que ele tinha antes. Eu estou trocando de riscos e posso estar trocando por um risco pior. Então, olhar o indicador não como síntese, mas como as dimensões que ele tem, ajuda a gente a fazer isso. Então, o capital físico natural, por exemplo, ele envolve esse monte de coisa, mas eu quis dizer no final, e aí eu boto uma régua, que é isso, né? O que é essa régua para cada um que está segurando ali? Ele quer dizer, eu tenho mais acesso àquelas oportunidades e menos acesso às oportunidades que aquela cidade me oferece. Eu seleciono as variáveis, hoje a gente tem um tanto de variável de localização, então eu posso usar imagens, satélites, os dados censitários, os dados de campo, questionário, a coleta que eu faço, todos os instrumentos que eu tenho, e eu vou ter que misturar essas coisas e mover relações entre essas posições para construir esses indicadores. No nosso caso, a gente compartimenta a cidade em pedacinhos, então como se eu fizesse esse quadrado, a cidade vai ficar esse monte de quadradinho, nesse caso, é o litoral norte de São Paulo, são 4 municípios, excetuando a Ilha Bela, que é uma ilha, a gente tirou, então são 3. Né? Ubatuba, São Sebastião e Guaratinguetá, Caraguá, né? Caraguatatuba, é um litoral muito bonito. Eu só conheci o litoral do Espírito Santo, mas esse litoral é bem bonito e diferente, vale a pena passear. E a gente dividiu em quadradinhos de 100 por 100 metros. Esses quadradinhos eu posso recompor um bairro, ou uma unidade menor, enfim. Mas desses quadradinhos, né, é que eu vou colocar todas as minhas informações, porque é uma maneira de integrar informações diferentes, informação de gente, informação de lugar, da geotecnia, da renda, das pessoas e por aí vai. Né? Então é assim que a gente faz. Isso a gente monta num que a gente chama de sistema de informação geográfica, na verdade um banco de dados geográfico grande. E aí a gente tem para cada quadradinho, ou seja, para o conjunto de famílias que moram naquele quadradinho, cada uma delas segura um indicador desse aqui, que vai se movendo não só ao longo dos quadradinhos, mas ao longo do tempo. Né? Em 90 eu tinha uma situação, em 2000 eu tenho outra situação, em 2007 eu tenho outra situação. Eu não fico na mesma situação de risco ou vulnerabilidade, as mesmas coisas, durante 30 anos. Então eu preciso olhar o meu lugar e o tempo que eu estou naquele lugar para construir uma trajetória desses quadradinhos. Como que esses quadradinhos são uma síntese de grupo familiar num lugar. Né? E elas evoluem também com o tempo. Então, e isso é que faz a diferença do indicador síntese. Se eu olhasse o indicador síntese, se eu olhasse só para o 0,26, é o tal do indicador síntese, é o tal do IDH. Né? Mas esse 0,26, na verdade, ele é, nesse caso, esse 0,26 é igual a esse, aqui? Não é, né? Se eu tivesse que olhar, eu sei que esse cara, esse conjunto de famílias, tem um problema com capital financeiro maior do que com as outras dimensões. Esse cara tem um problema, esse cara tem um problema em todos os lugares, e por aí vai. Então,
decompor esses indicadores e apresentar uma série de visões é o importante que a gente faz. Então, esse é o conceito. Eu tenho, aí está o São Sebastião, só para a gente ver o conceito. É aí que eu tenho esse painel, os quadradinhos, cada quadradinho tem o seu indicador, cada indicador vai ter uma imagem de satélite, uma imagem do local, uma descrição, né? E assim eu monto um negócio que é um pouco mais complicado do que ter um indicador simples. Eu tenho consciência disso. Então, se quiser um indicador simples, tem. Mas é bom a gente avisar o gestor ambiental que ele não é suficiente para a gente compreender a complexidade do problema que a gente está tratando. Então, a gente usou a UFABC, tem bacharelado em planejamento territorial, a professora Carolina, Flávio, que são parceiros, e os meninos usaram para fazer, os meninos da graduação, para fazer um trabalho usando essa ideia do indicador para remoção. Em São Paulo você tem política de remoção. Então eu estou com o Observatório das Emoções, que é a favela, tal, para lá e para cá, o que acontece em muitas cidades hoje. Então esses são os pontinhos verdes e vermelhos, são os lugares onde estão o assentamento e o reassentamento. Mas como é que você move aquela história que eu falei? Você move uma pessoa daqui para lá, você não está movendo a pessoa, a família, a história dela naquele lugar e tudo isso. Então eles usaram essa ideia do indicador, criaram, nesse caso, 5 capitais, separaram o físico do natural. Então aquele polígono, né, um pentágono de 5 lados, cada família tem isso. O capital físico tem o índice do entorno, tem o entorno ou não. E no final, constrói para cada capital, aí tem a ver com acesso. Então no capital social, tem uma maneira de medir o isolamento, a pobreza, e enfim, tem outro número ali. Construo distâncias, tempos e vou medindo essas coisas, são os indicadores. A partir das posições eu vou construindo aquilo. Tá? E no final eu tenho o painel de observação. Esse é o painel de remoção do assentamento Bela Vista, né, que foi instalado em 97, 164 famílias, remoção integral, empreendimento tal, Paraná, Lunana, ele vai sair daquele roxinho, que é onde ele está sentado, para ir para o verdinho, que é o reassentamento. Tá? Então, o que aquele indicador vai fazer, o que o gestor, nesse caso, se ele olhar qual a situação desse grupo, dessas 164 famílias aqui, e qual a situação dessas 164 famílias aqui, a partir dos capitais que ela tem. Então, o verde é como ele vai ficar. Na hora que ele mudou desse lugar para esse, essa aqui é a alteração da condição de risco, de vulnerabilidade e de potenciais. Na verdade, isso é a expressão de quanto eu estou impactando nas chances, na matriz, na construção de matriz de oportunidade dessa família, à medida que eu tiro ela de lá para cá. E é por isso que aquele mapa de São Paulo continua o mesmo. Porque se eu não olhar na remoção, se essa família, num novo lugar reassentado, vai ter condições de estar competindo e entrando nas oportunidades que a cidade oferece, o que eu estou fazendo é construindo mais desigualdade. Né? Então, esse é o tipo de indicador que a gente tem que trabalhar. Se eu fosse reassentar, esse é o moinho, saindo do roxo para o verde, e aquela mudança do indicador, ele reflete a mesma coisa. E é sobre isso que nós, quer dizer, planejadores, ou quem está trabalhando no planejamento, precisa pensar, precisa ter a certeza que a gente tem um monte de instrumento hoje para facilitar, para ver, para localizar e tal, mas que a gente, antes de tudo, precisa saber o que a gente quer e desenhar os indicadores que apontam na direção daquilo que a gente deseja, daquilo, qual a utopia de cidade que a gente tem, qual o desejo que a gente tem de construir, qual a sociedade que a gente quer construir, qual a produção do espaço que a gente quer fazer, e se preocupar também que não são só pontinhos. Aquele pontinho são 164 famílias, essas 164 famílias vão ser realocadas para outro lugar da cidade, e nesse lugar da cidade, o que a gente vai estar fazendo? Aumentando a assimetria, aumentando a desigualdade de acesso, ou seja, a desigualdade de construir oportunidades na cidade. Essa é a preocupação, pelo menos aqui, eu acho que a gente deveria ter. Eu não vou... na escala da bacia tem outro exemplo aqui, mas não vou só passar bem rápido. Então, a dimensão tem 3 dimensões de novo, ecológica, social e econômica, né, para a gente poder trabalhar a bacia. Essa bacia do Paraíba alimenta o Rio e São Paulo.
ela tem uma unidade de proteção para garantir o leito do Rio Paraíba, que é descontinuado, ou seja, cada polígono daquele, todos os polígonos formam a área de proteção, mas elas são descontinuadas, cada pedacinho daquele é uma. E como é que se comporta em cada pedacinho, efetivamente, aquelas famílias que moram ali e aquela paisagem no qual aquelas famílias moram, como é que elas se comportam do ponto de vista do que elas tendem ou tentam preservar, que é o recurso da água, isso por legislação, porque ali em cima já existia gente morando e foi imposta a unidade de proteção. Então as pessoas estão lá, elas não vão sair de lá. E aí como é que eu faço para poder fazer a gestão da bacia, né, preservando as pessoas e a água da melhor maneira possível? Eu tenho que criar um conjunto de indicadores, representações da mesma história, e aqui a gente criou 3 dimensões, que vão olhar essas situações, que me interessa agora. Miguel, eu sei que você está aí avançando aí sobre indicadores, eu vou adiantar uma pergunta, já que você falou de diálogo. Sim. Porque infelizmente eu tenho uma reunião no financeiro agora às 11 horas. Quando você coloca essas dimensões, como no outro botou capitais, aí você botou ecológico, econômico e social. A outra do polígono você tinha o financeiro. No nosso a gente fez com 4, os meninos fizeram com 5. Financeiro, social, humano e físico-financeiro, físico-natural. Tá. Talvez a resposta fosse mais nossa do que de você. Então, assim, pela tua experiência em algum estudo já realizado, os equipamentos esportivos urbanos, sejam públicos ou privados, entrariam na montagem de qual capital ou de qual dimensão? Você conhece algum estudo relacionado a isso? Ou teria alguma indicação a dar sobre isso? Então, lembrando que para cada capital em si, forma um índice sintético daquele capital. Então tem vários, que eu separo, índices e indicadores. A composição de cada indicador da dimensão capital é composta de vários, na verdade, de cada índice é composta de vários indicadores, da minha tecnologia. Só porque, como eu tenho vários, eu chamo índice o maior, mais agregado. E indicador é aquilo que é o mais direto, quase a medida. Vai compondo os índices que vão compondo outros índices. Eu tenho que imaginar, dependendo do que eu quero fazer com esse indicador. Então, se eu quero olhar, eu posso ter um sistema que olhe só os equipamentos de lazer e esporte, por exemplo. Eu posso ter um sistema que olhe só os equipamentos de esporte e lazer, e dentro, para olhar esse indicador de esporte e lazer, eu construa que relações que esses equipamentos devem ter, por exemplo. Eu estou querendo olhar para os equipamentos de esporte e lazer, e aí eu vou construir as relações que eu quero para esse equipamento. Uma delas pode ser o lugar onde os equipamentos estão, pode ser a infraestrutura que esse equipamento tem, as pessoas que estão lá, enfim. Dentro daquele sistema de capitais, os equipamentos de esporte e lazer, para mim, na minha vertente, eles entram lá no que eu chamei de capital físico-natural, no meu sistema. Pode ser modificado, só uma base. Físico-natural, porque aí, de novo, o Lutz diz que é da natureza da cidade, o prédio é da natureza da cidade. A natureza da cidade, as edificações, os equipamentos são. Então, e como ele é um bem de consumo coletivo, para mim, ele entra nesse capital físico-natural. Ele pode entrar pelo seu uso, pela outra coisa, também um componente de capital social. Então, depende de como eu vou estabelecer a relação que eu quero para o meu equipamento e para aquela política naquele momento. Nesse caso, eu estou colocando o indicador de uma maneira mais ampla, porque ele está vendo vulnerabilidade, risco, algumas coisas que são mais específicas. Se eu quiser tratar só desse elemento, eu também posso, porque nele em si eu vou ter algumas dimensões. No esporte, nos equipamentos de esporte e lazer, eu posso ter dimensões também, que não sejam diretamente ligadas àqueles capitais que a gente falou, mas as oportunidades que ele oferece para os grupos, indivíduos e famílias dentro da cidade em relação àquela atividade ou aquele bloco. Minas tem um índice de desenvolvimento mineiro do esporte, parece. Ele pegou a parte
física e capital humano, de quantidade de profissionais formados, para outra parte de legislação específica para o esporte, e a semana passada eu estava olhando isso. Ele montou alguns indicadores para definir esse. Deixa eu apresentar o professor Fábio Pessan, ex-aluno nosso, assessor da Secretaria Estadual de Esportes. O índice mineiro, ele está, que já é uma evolução em relação a outros que eu já conheço, eu olhei, ele tem uma. Minas está sempre. Né, mas é por quê? Porque lá tem gente que pensa muitos anos sobre Minas. Você sabe que Minas ele pensa sobre Minas. Então, como você tem muita gente boa pensando sobre Minas, muita coisa boa acontece. Como nos outros lugares a gente não pensa sobre a gente mesmo, não produz sobre a gente mesmo, tem menos produção. Não é à toa o plano metropolitano de Minas, para mim, é o plano mais fantástico que a gente tem no Brasil. Talvez a experiência do mundo é mais interessante de fazer. São Paulo é fraco, mas lá não. Lá foi feito com a universidade, com os institutos, enfim, foi um modelo diferente. E há muito tempo Minas tem produção de indicadores, é uma coisa interessante, porque em Minas é um dos lugares onde começou também, já tecnologias, essas coisas, como o espaço já fazia antes. Você tinha a Prodabel lá atrás, que tinha. Mas esse indicador, ele é interessante, mas ele tem uma orientação, que é a orientação que eu acho que ele deveria ter, que é informar o gestor de esporte. Então, os elementos que ele captura, como você falou, número de profissionais, ele é mais orientado para você fazer uma melhor gestão dos equipamentos, uma melhor gestão, distribuição dos equipamentos, etc. Que é importante também, você tem que chegar lá e entender. Mas esse é o objetivo dele, né? Se a pergunta, se eu entendi no caso, mas é isso que você falou, né? São os elementos que compõem o índice. Se você quer fazer um índice de desenvolvimento do esporte, ou um índice de esporte e lazer, que possa ser integrado à produção de espaço na cidade, ou seja, como é que esse cara se organiza para organizar outros territórios, talvez não seja tão importante, por exemplo, o número de profissionais, né? Porque eu estou preocupado com o equipamento em si, o lugar que ele opera, tem uma certa importância no processo por outro motivo, mas a forma que ele opera, e da forma que ele opera, os usos que ele tem, quem é que ele vai capturar para esse uso. Na hora que ele captura para esse uso, ele está fazendo com que as pessoas se desloquem na cidade. Então, a oportunidade de acessar aquele equipamento é o que eu estou vendo, é o que eu vou ver nesse outro indicador do esporte, que já seria um indicador menos relativo à gestão, mas mais relativo a como esse equipamento compõe para o planejamento mais amplo do território. Né? Obviamente que em cima disso eu tenho que ter gestão também, porque quem vai fazer a gestão desse elemento? Então são vários indicadores. Um indicador, uma dimensão poderia ser a dimensão de gestão, né? Para criar um indicador. Tem uma dimensão de gestão, tem outra dimensão que é a dimensão da integração desse equipamento, com o uso dele no espaço metropolitano, no espaço que você vai definir. Tem equipamentos de uso mais restrito, tem equipamentos de uso mais amplo, tem equipamento que eu posso estar num lugar, mas na verdade todo mundo deveria estar compartilhando esse equipamento. Isso acontece na saúde, isso acontece no esporte também, isso acontece em qualquer lugar, né? Equipamento com multiuso. Então tem uma série de coisas, cada equipamento desse tem uma implicação do ponto de vista de acesso, não só da gestão, mas do ponto de vista de como ele organiza o espaço, né? E como ele oferece oportunidades para os indivíduos e para as famílias. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu só vou pedir licença, como falei aqui na DCF. E aí, na bacia, a gente olhou como é que ela foi construída durante 15 anos, olhando para as imagens de uso e cobertura da terra, para ver como é que ela estava sendo montada. Teve que redistribuir a população nessa bacia, e o IBGE tem os dados a gente chama de KINEF, que é onde tem as edificações, e aí, então a gente tem uma ideia, a gente tem tipo de solo, tipo de uso e cobertura que esse solo tem, mais os dados de edificações, e a gente consegue redistribuir a população na bacia, e aí a gente joga aqueles quadradinhos famosos de novo, né? Ali está misturado tudo, gente, ambiente, setor, papapá. E aí, com isso, a gente pode fazer um diagnóstico de cada unidade separada daquela. Porque a gestão de cada unidade vai ser diferente, porque tem elementos diferentes. Então, como de cada equipamento. Aqui, a bacia tem várias unidades disjuntas, mas a unidade de Aguari, que envolve vários municípios e várias coisas,
ela não é igual à unidade Coutinho, não é igual à unidade. Então, se ela é diferente, ela tem heterogeneidade, espaço temporal, construído no espaço, construído no tempo, eu preciso ter o mesmo sistema de indicador, tá? Que é multidimensional e que para aquela unidade tem uma certa característica e é lá que eu tenho que trabalhar melhor. Então aqui é um geral que vê ao longo dos anos, isso tem uma forma de representar isso com as bolinhas, né? A cor é a dimensão ecológica, o tamanho é a dimensão ecológica, o indicador o social e econômico estão com os números ali, quanto maior. Ecológica quer dizer que as ações que eu faço lá em relação ao bem que é a água que eu estou tentando preservar. E uma forma de representar é juntar isso tudo, pegar aquelas dimensões e fazer uma imagem, construir uma imagem sintética dessa. Isso não é uma imagem, mas eu estou construindo a partir daqueles indicadores. Como eu tenho aqueles quadradinhos lá, com cada um com seu valor, eu estou pegando o valor da dimensão ecológica como se eu fizesse uma. Como é que a gente vê colorido? A gente bota no vermelho, RGB, né? Vermelho, verde e azul. Então, eu estou pegando todos aqueles valores da dimensão econômica, da dimensão social, da dimensão ecológica e transformando como se fosse um mapa de cores, para R, para G e para B. E aí eu monto esse mapa colorido de células, que é aquilo lá. A mais vermelha é uma célula que tem um indicador econômico alto, os indicadores sociais e ecológicos são baixos. Então, é um jeito de eu apresentar de uma forma integrada a leitura para esses três caras aí, como se tivesse aquele triângulo. Então, com isso, a gente pode ver que isso aí é só uma unidade da bacia inteira, que é a unidade de Jaguari. Eu tenho aquele mapa, aquela composição falsa de cores que representa essa situação dos indicadores. Ali eu tenho o valor deles para cada lugar, na posição, então nessa linha. E se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver em cada área dessa uma certa situação, né? Situações de ocupação como essa, situações mais tranquilas. Na mesma unidade eu vou ter ocupações, vou ter uma área preservada de mata, vou ter cavas de mineração, então tudo isso está dentro daquela mesma unidade. E onde que eu opero nessa unidade? Cavas de mineração estão em certos lugares, né? Então eu tenho que ter alternativas para fazer a gestão dessa bacia. Por fim, provocação talvez, e aí já que Letícia está aqui, para ela, para o Estado, para vocês, na verdade, menos para ela, mais para todo mundo. A região metropolitana de Vitória, da Grande Vitória, ela nasceu há muito tempo atrás, mas em 2005 ela foi reformulada aí, mas o mais importante é que tem um marco, ele sumiu daqui, não estava aí, mas existe o Estatuto da Metrópole que foi produzido em 2015, é uma lei federal, e ela vai ter um instrumento desse estatuto que chama PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e ele tem que ser feito, e um plano só pode funcionar, só pode ser interessante se a gente de alguma maneira participar dele, se a gente tiver. Por quê? Porque no plano a gente vai construir diretrizes, vai mostrar diretrizes, apontar diretrizes e, de certa forma, construir representações daquilo que a gente quer. Então, volta ao começo da conversa. A gente precisa criar nos planos diretores regimes de visibilidade para a cidade que a gente quer ou para a cidade expandida, ou para a área metropolitana que a gente quer. E se a gente não participar disso, então a gente tem que brigar com quem está à frente de construir o PDI. Tem que brigar com a Letícia, brigar com o Condevi, brigar com quem. Eu brigo com a agência metropolitana, que é a minha, a Genvale. Ainda no Horizonte eles não precisaram brigar, em São Paulo se briga todo dia, mas se construiu uma forma de mobilizar as pessoas na região metropolitana para criar uma identidade além da cidade, uma identidade metropolitana, de maneira a você participar e planejar esses espaços metropolitanos. E aí, uma ideia que... Por quê? Porque a gente vê além da cidade, né? Esse é um mapa de luzes, satélite de luzes noturnas da região metropolitana de Vitória. Então, essa é uma região que, apesar de você olhar, tem isso rural, urbano, na verdade, está toda conectada, ela tem elementos, ela tem ruralidades e urbanidades, mas é tudo, é um território urbano estendido. Tá? Ele é todo, nesse sentido, o sistema de valores que rege essa região é urbano. Essa região, pelo menos, eu conheço ela bastante. Eu morei em alguns desses lugares, tenho família em alguns desses municípios e basta ver também, se a gente olhar, esse é o satélite que captura luzes
externo, não é luz de dentro de casa. Então, em geral, a luz é relacionada a uma infraestrutura, tá? Uma infraestrutura que está na rua, uma economia, uma atividade humana em algum lugar. Se vocês olharem, né, lógico que vai ter lugar de mais força, onde você tem mais elementos, mas essa região está toda conectada, e ela está toda conectada, se ela está conectada através das atividades, ela está conectada de valores. Então, a gente precisa pensar a região como um todo, não dá para ficar isolado, né? Vitória não vai conseguir ser uma ilha, ela já não é há muito mais tempo, né? Não era nem quando eu nasci aqui já tinham feito uma ponte, então ela não conseguiu se isolar. São poucos moradores que têm a percepção da ilha, né? Para começar, então, né? assim, onde é a ilha, né? A gente não pode perder a identidade do lugar, então nosso lugar de ser Vitória, mas a gente não pode abandonar a capacidade de construir uma identidade maior, né? E a identidade maior é somar a identidade que a gente tem de ser Ilhéus, de ser de Vitória, à capacidade de olhar para uma identidade mais ampla e metropolitana. Isso não é porque é bom ou bonito, não, porque é necessário, porque senão a gente vai construir representações e mediações que, na verdade, trabalham com um espaço muito restrito, quando o espaço de uso, o espaço dos equipamentos de lazer, dos equipamentos culturais, ou de várias outras oportunidades, é um espaço mais estendido, ele está conectado, principalmente ele está conectado. Então, para eu construir mais acesso às oportunidades, não dá para pensar em Vitória, na Serra, em Guarapari, eu tenho que pensar. Já pensar nesses 8, 9 juntos é pouco, porque vão ter influências externas também. Mas eu preciso pensar nesse espaço estendido como sendo um espaço só, um espaço em que a gente vários desses equipamentos são de uso comum e coletivo, ou seja, são bens de consumo coletivo. E, portanto, tem que ser pensado coletivamente por todas essas municipalidades, né, do ponto de vista legal e por todos os cidadãos do ponto de vista social. Então, em São Paulo, em Belo Horizonte, um grupo coordenado pelo Roberto, que é um arquiteto urbanista fantástico, Roberto Montemor, pela Luísa Costa e Geraldo Costa, e a equipe do Mapa de Zoneamento e do Metropolitano, desenvolveu, na verdade é uma ideia que vem da França, mas aí em Belo Horizonte ela virou outra coisa, e isso é muito bom, né? Dentro do contexto francês, ele é muito especificamente, nasceu muito especificamente dentro de uma vertente ambiental muito estrita, e aqui não, aqui esses caras acabaram ampliando essa ideia para utilizar os recursos naturais, enfim, tudo que você tem em uma região expandida, e a partir do momento que você denomine e determine zonas de interesse metropolitano, aquelas que são de interesse não para todo mundo, para todo cidadão que vive nesse espaço estendido, a ideia é juntar essas coisas através de conexões. Então, essa ideia é uma ideia que eu acho que vale a pena discutir. O conceito da conexão, estrutura e percurso, isso tem tudo a ver quando eu pensar, por exemplo, numa trama de esporte e lazer, né? A trama cultural tem conexões com a trama do emprego, tem a trama, todas elas vão ter sempre, a trama de proteção ambiental, a trama do ganho, todas elas vão ter, mas do esporte vai ter sempre conexão, um lugar conectado ao outro, estrutura, como é que eu conecto, e percurso, como é que eu faço esse percurso, a mobilidade para chegar lá. Então, por exemplo, tem alguns exemplos, e hoje, mais do que infraestrutura de transporte, a gente tem esses elementos aí. Então, para não fazer, voltando ao MIE, para não acontecer, a gente não ter um uso pobre dos nossos celulares, que pode, em algumas gerações, fazer com que a gente fique com um braço desse tamanho, se for isso, tanto tirar selfie, você vai ficando assim, vai esticando, mas não serve só para tirar selfie, serve para várias coisas importantes e interessantes, né, que a gente pode ter por propósito pessoal, ou a gente utilizar como também um elemento de construir e produzir representações do espaço que a gente tem. Então a gente pode pensar em novos mecanismos de reconexão, que utilizam, obviamente a mobilidade vai ser importante, mas a gente pode incluir hoje conexões também, os velhos a gente já conhece, através de tecnologia de informação e comunicação. É uma forma da gente começar a fazer isso também, tem maneiras de fazer.
E amanhã eu posso continuar daqui para mostrar umas formas de fazer isso que a gente tem tentado e buscado fazer. Então, esse aí é um slide que o Cristiano me deu e eu só quis terminar com isso porque, basicamente, muita coisa no projeto de indicadores já foi feita, né? E muita coisa da base importante, que é a localização, né, dos equipamentos e uma caracterização dos lugares, a partir das pessoas dos lugares. A evolução desse sistema de indicadores num projeto como o mapa de indicadores SPOT precisa construir em cima dessa base empírica uma matriz teórica, o que eu quero fazer, o que eu quero indicar, quais são os indicadores que eu quero construir, então é o de gestão, o de gestão é uma dimensão do indicador que eu quero, e aí definir como eu coleto, o que eu faço, que dados existem, e começar a produzir relação entre essas localizações e além do poligonal de Vitória, numa poligonal expandida, que é a região metropolitana como um todo. Alguns equipamentos vão ser localizados, mas alguns equipamentos são de uso e consumo coletivo ampliado, que é na região como um todo. Então, obrigado, falei demais, mas